Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Licenciatura em Matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar a respeito do volume de uma superfície qualquer, a área da superfície de revolução, o comprimento do gráfico de uma função. Pelo menos, a gente espera conseguir tratar a respeito desses assuntos na aula de hoje. Então, não vamos perder tempo, vamos para o início da nossa aula. Para o início da nossa aula, vamos falar a respeito do volume de um sólido qualquer. Sabemos que π vezes a integral de a até b de f de x ao quadrado dx é a expressão que nos dá o volume do sólido de revolução, isso obtido a partir da rotação em torno do eixo x. E baseado nesse conjunto Uhum. x, melhor, o conjunto formado pelos pares ordenados x, y pertencente ao r ao quadrado, onde o x está entre a e b e o y está entre zero e f de x. Temos que a área a de x, que é dado por π f de x ao quadrado, ela é representada por essa região quando eu tenho o giro em torno em torno do eixo x. Então, quando eu estou fazendo o giro em torno do eixo x, vamos obter esta regiãozinha, e esta regiãozinha que eu estou colocando aqui é o que vai nos determinar o volume, que é a área de interseção do sólido com o plano perpendicular ao eixo x. E esse volume seria dado pela integral de a até b de ax dx. Bom, vamos para o primeiro exemplo. Calcule o volume do sólido cuja base é o semicírculo x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual do que r ao quadrado, onde o y é maior ou igual do que zero, e cujas secções perpendiculares ao eixo x são quadrados. Então, se você for construir o gráfico, você vai encontrar essa região. Diz que você tem as secções aqui baseadas nas secções perpendiculares ao eixo x, que são os quadrados. E quando você traça o gráfico aqui dessa região, você tem um semicírculo de raio R, ok? Você observa a partir daqui, raio R, e a expressão do y seria dado pela raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. Então vejamos qual o procedimento nós vamos adotar para a resolução desta questão. As informações que eu tenho a partir da questão, elas nos dão conta que a área com relação a x, ela seria dada pela raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado elevado ao quadrado. Por quê? A informação que foi nos dada era que você teria a seguinte coisa. Qual seria a informação que eu tenho? Que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual do que r ao quadrado. Ou seja, daqui você conclui que y ao quadrado é menor ou igual do que r ao quadrado menos x ao quadrado, o que você gera aqui um valor, vou colocar como igual, a raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. Com essa informação, nós vamos aqui calcular a área. Lembrando que a área, nesse caso, seria dado por y ao quadrado, ou seja, a minha área em função de x seria dado por quem? Aqui eu posso eliminar a raiz, ficaria r ao quadrado menos x ao quadrado. De posse desse valor, nós vamos calcular o volume para uma área de uma região qualquer, variando de A até B. Isso com respeito a quem? A área de x dx. Portanto, esse volume que eu estou procurando, ele vai ser o intervalo de A até B. Mas note que nesse caso, você tem que o y é maior ou igual do que zero, portanto, você pode até concluir a partir daqui que r ao quadrado menos x ao quadrado seria maior ou igual do que zero. Vamos colocar igual a zero, tá? E aí você vai concluir que o x é mais ou menos r. De posse desse valor, eu teria que calcular o volume de menos r a r do a de x, que é dado por r ao quadrado menos x ao quadrado dx. E eu poderia até dizer que isso aqui é duas vezes a integral de zero até r.
de quem? De r ao quadrado menos x ao quadrado dx. Portanto, esse valor que eu estou procurando é 2 vezes, e aí você vai calcular essa integral, a, a integral de r ao quadrado vezes x, lembrando que eu estou calculando em dx, menos a integral de x ao quadrado, é x ao cubo sobre 3, isso variando de 0 até r. Ou seja, o meu volume vai ser dado por 2 vezes. Vamos calcular aqui, se eu substituir o valor de x por r, veja que tanto aqui como aqui, o zero ao substituir vai dar zero, então não preciso colocar. Então, vamos colocar somente o r, substituindo. Você tem r ao quadrado vezes r, que é o valor de x, menos r ao cubo sobre 3. Fecho aqui. Você tem 2 vezes, você tem r ao cubo menos r ao cubo sobre 3. Tirando o MMC, você vai encontrar 2 vezes 2r ao cubo sobre 3. Lembrando, tira o MMC, dá 3 vezes r ao cubo menos r ao cubo sobre 3. E agora, ao multiplicar esse valor, o volume que você vai encontrar vai ser igual a 4r ao cubo sobre 3. E aí seria o nosso volume. Bom, vamos continuar os nossos slides. E aí eu vou falar agora a respeito da área de superfície de revolução. Nessa área de superfície de revolução, muitas vezes você tem um gráfico e começa a fazer giro em torno deste gráfico. Ao fazer isso, você vai observar que você tem a área lateral de um tronco, onde é dado por π, r mais rzinho vezes g. Você tem o raio menor, você tem o raio maior, e você tem aqui a geratriz, quando eu faço o giro em torno do eixo x. E, por definição, temos que a área AX desta superfície, obtida pela rotação do gráfico de f, em torno do eixo x, será dado por 2π vezes a integral de a até b, de f de x, vezes a raiz de 1 mais a derivada de x ao quadrado dx. Ou ainda, se eu colocar em função a área y, seja da superfície obtida pela rotação em torno do eixo y, ela vai ser dada por 2π vezes a integral de a até b de x e não mais f de x. Tome cuidado aqui, ó. E aqui a integral, a raiz de 1 mais a derivada de dy dx ao quadrado, que faltou o dx bem aqui no finalzinho, tá? Bom, com base nisso, vejamos esta segunda questão. Calcule a área da superfície gerada pela rotação em torno do eixo x do gráfico de f de x igual ao seno de x. Vamos lembrar aqui, quando você vai fazer essa construção desse gráfico, nós vamos pegar aqui π sobre 2 e você vai pegar π. Lembrando que quando eu coloco π, o valor que você tem aqui é 1. Quando eu coloco π, o resultado é 0. Então você tem mais ou menos esse gráfico. Bom, com base nesse gráfico, você vai fazer uma rotação em torno do eixo x. E ao fazer essa rotação, você vai observar que vai gerar algo parecido como se fosse uma bola de futebol americano, tá? Mas você só quer a área da superfície. Tome cuidado, você não quer mais o volume aqui. Então vejamos como proceder no cálculo desta questão. Para esse cálculo, a primeira coisa que nós vamos observar é que a área da superfície ela vai ser dada por quem? Por 2π raiz, uma integral de a até b, de f de x, raiz de 1 mais a derivada de x de f em torno de x ao quadrado dx. A função dada foi f de x igual a seno de x, portanto a derivada é cosseno de x. Essa expressão da área, vou colocar apenas como, vamos chamar de área mesmo, ela seria dada de que forma? 2π, a integral.
Bom, aqui eu tenho que ver que na questão ele pede para variar de 0 até π do f de x, que é seno de x, vezes a raiz de 1 mais a derivada ao quadrado. Essa derivada é o cosseno, portanto, é cosseno ao quadrado de x dx. Vamos fazer a seguinte coisa. Nós vamos aqui vou colocar aqui na frente, tá? Faça u igual ao cosseno de x. Você vai derivar, a derivada de u vai ser igual a menos seno de x dx. Feito essa transformação, a minha área ela vai ser igual a 2π. Não vou colocar integral, mas não vou colocar variação. Já já a gente vê aqui o seno de x, mas vamos ter um cuidado que aqui eu teria a raiz de 1 mais o cosseno ao quadrado, ou seja, u ao quadrado, dx. Só que o dx, se você for olhar aqui, se eu pegar a seno vezes o dx, eu vou encontrar aqui, ó, menos du. Portanto, vamos colocar aqui vezes menos du. Ou seja, organizando aqui, você tem 2π. A integral, já já eu coloco onde é que está variando, tá? A raiz de 1 mais u ao quadrado. Vamos colocar aqui um menoszinho aqui antes, tá? Por conta dessa variação, du. Para continuarmos aqui a questão, nós vamos ter que fazer uma outra coisa. Você vai aqui, faça o u igual tangente de um ângulo θ. Se você deriva, du vai ser igual a secante ao quadrado de θ dθ. Portanto, essa área passa a ser igual a quanto? Ela passa a ser 2π, a integral, já já eu coloco a variação, de raiz de 1 mais u ao quadrado, ou seja, tangente ao quadrado de θ, vezes a derivada de u. A derivada de u é secante ao quadrado de θ dθ. Portanto, você teria 2π da integral. Essa 1 mais tangente ao quadrado de θ é secante ao quadrado. Tira a raiz, dá apenas secante de θ, vezes secante ao quadrado de θ dθ. Portanto, você tem 2π da integral da secante ao cubo de θ dθ. Bom, essa parte aqui, nós podemos fazer essa integração por partes, tá? E para fazer essa integração por partes, o que é que eu vou fazer aqui? Vamos fazer a seguinte coisa, deixa eu apagar bem aqui essa região, tá? Deixa eu colocar apenas aqui dθ, e a partir dessa informação, nós vamos tentar resolver ela por partes. Aqui, para resolver essa questão por partes, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou chamar, chamar aqui de a, a secante de θ, onde você tem que a derivada em a vai ser igual a secante de θ vezes tangente de θ dθ. Chama de b, dv no caso. Vamos chamar de db. Acho que essas letras não estão bacanas, mas essa é ela mesmo. Seria secante ao quadrado de θ dθ. Se você tirar a integral, o b ficaria a tangente de θ
E aí você pode fazer essa substituição aqui, secante de θ vezes secante ao quadrado de θ de θ, seria o produto de A vezes B, estou integrando por partes, onde eu teria secante de θ vezes a tangente de θ, menos a integral, e nesse caso ficaria o produto da tangente de θ vezes secante ao quadrado de θ de θ. Bom, reorganizando aqui, você tem secante de θ vezes a tangente de θ, menos secante é 1. Como é que eu poderia escrever aqui essa expressão? Vou pensar aqui um pouquinho, tá? Bom, eu cometi um pequeno erro aqui, eu vou apagar apenas aqui, tá? Ah, Você perceber que na hora que eu estava resolvendo, eu fiquei aqui na dúvida, dei uma paradinha. Vamos retomar a questão, porque aqui é B vezes a derivada de A, que seria secante de θ, tangente de θ de θ. Então, você ficaria com secante de θ, tangente de θ, menos. Veja que se eu multiplicar tangente vezes tangente, dá tangente ao quadrado. Só que tangente ao quadrado, você pode escrever como sendo, no caso, ficaria como sendo secante de θ menos 1 de θ. Ou seja, a minha secante ao cubo de θ de θ seria dada por quem? Por secante de θ tangente de θ, menos, aqui fica a integral da secante ao cubo de θ de θ, mais a integral da secante de θ de θ. Veja que eu posso pensar em passar esse termo para o primeiro membro, tá? Para antes da igualdade, ficaria duas vezes a integral da secante ao cubo de θ de θ igual a secante de θ vezes a tangente de θ mais a integral da secante de θ. Bom, se você pega essa integral da secante de θ, ela seria dada por quem? Ela seria dada pelo ln do módulo da secante de θ mais tangente de θ, ar somado com certo k. Ou seja, a minha integral da secante ao cubo de θ de θ seria o quê? 1/2 da secante de θ tangente de θ mais ln do módulo da secante de θ mais tangente de θ. Não esqueça que está somado com k. Bom, esse processo todo, nós vamos ter que retomar agora. Aqui, ó, eu não fiz as devidas transformações aqui, quando eu chamei o u do cosseno de x. Observe que eu não coloquei a definição. Então, se o meu x for zero, cosseno de zero é 1. Já o cosseno de π é menos 1. Bom, aí o que é que eu faço agora? Bom, esse procedimento vocês vão ter que fazê-lo separadamente. Então, você tem aqui o cosseno de x, quando for zero é igual a 1, e quando for π dá menos 1. Portanto, esse valor aqui estaria variando entre 1 e menos 1. Aqui o u, novamente, vamos fazer outra mudança. Chamei o u da tangente de θ, tá? Aqui eu terminei cometendo não um erro em si, né? Mas como eu chamei o u agora do cosseno de θ, quando o u for menos 1, aqui você encontraria menos π sobre 4. Já quando for 1, daria π sobre 4. Ou nós teremos a variação, continua aqui
colocar de menos 1 a 1. Você pode inverter depois, que ficaria entre π sobre 4 e π sobre 4. Aqui novamente, entre menos π sobre 4, π sobre 4. Indo lá mais adiante, no cálculo todo que nós fizemos aqui, essa integral estaria variando entre menos π sobre 4 e π sobre 4. Logo, o meu cálculo todo aqui teria que tomar essa variação entre menos π sobre 4 e π sobre 4. Tá? Eu vou apenas retirar aqui esse mais k, já que não há necessidade dele, porque a gente já está calculando o intervalo. Então, como fazer esse procedimento? Então, nós temos aqui que substituir esses valores. E para fazer essa substituição, colocar aqui embaixo. Primeiro eu vou colocar o π sobre 4. Tá? Então, você tem 1/2 da secante de π sobre 4, vezes a tangente de π sobre 4, mais o ln do módulo da secante de π sobre 4, mais a tangente de π sobre 4. Menos, agora você vai ter que colocar quando for menos π sobre 4. E neste caso, você tem a secante de menos π sobre 4, vezes a tangente de menos π sobre 4, mais o ln no módulo da secante de menos π sobre 4. Começou a correr um ventozinho aqui em casa, agradável, e a cortina está subindo. Então aqui, por último, você tem menos π sobre 4. Bom, vamos pensar agora quem seriam esses resultados que nós estamos colocando para vocês. E para esses resultados, nós temos 1/2. O que é a secante de π sobre 4? É 1 sobre o cosseno de π sobre 4. Lembrando que cosseno é raiz de 2 sobre 2. Então, você teria aqui o inverso. 2 sobre a raiz de 2. A tangente de π sobre 4 é 1. Mais ln, secante de π sobre 4, não esqueça, 1 sobre o cosseno, é 2 sobre a raiz de 2, mais 1. Fecha o módulo. Lembrando que eu estou subtraindo. Aqui é 1/2. Como o cosseno é uma função par, mostra que a secante também será par. Portanto, o resultado aqui é 2 sobre raiz de 2. Já a função tangente é uma função ímpar. Então, aqui daria menos 1. Somado com a ln do módulo de 2 sobre raiz de 2, menos 1. Fecha o módulo. Bom, nesta soma aqui, o que é que nós podemos escrever? Você pode simplificar aqui, vai dar raiz de 2 sobre 2. Tá? Mais o ln do módulo de quanto? Aqui você vai fazer a conta da raiz de 2, tá? Mais 1. Menos, aqui novamente vai dar menos raiz de 2 sobre 2. E aqui vai ficar mais o ln do módulo da raiz de 2 menos 1. Fecha o módulo. Tá ok? Bom, você vai ter aqui raiz de 2, com esse aqui vai somando, vai dar raiz de 2 sobre 2 vezes 2, ou simplesmente raiz de 2. E aí você conclui aqui que vai ficar o ln, que é negativo, então vai ficar o ln do módulo da raiz de 2 mais 1 sobre raiz de 2 menos 1. Você pode racionalizar aqui, você vai encontrar raiz de 2 mais ln do módulo de. Ao multiplicar aqui, eu vou ficar raiz de 2 vezes raiz de 2 mais 1 ao quadrado, ou simplesmente 2
mais 2 raiz de 2 menos 2. Ou, desculpa, mais 1, mais 1, sobre 1. Ou seja, o resultado seria a raiz de 2 mais ln do módulo de 3 mais 2 raiz de 2. Esse seria o resultado. O livro aqui está dando um resultado diferente. Eu vou olhar aqui se eu não fiz alguma conta errada nessas substituições, tá? Principalmente a segunda parte. Então, vejamos se nós cometemos algum erro e vamos tentar fazer esta correção, tá ok? Vou parar aqui um rapidinho e vou ver onde encontro o erro que eu cometi nesta questão. Fui refazer a questão. Aparentemente eu não encontrei nenhum erro, mas se vocês encontrarem, peço que envie para mim ver onde seria esse erro. Mas aí vamos para a questão realmente, porque ele pediu a área. E na área aqui, você vê que é 2π, que está multiplicando esse valor. Portanto, a área vai ser igual a quanto? A 2π que multiplica esse resultado. Seria a raiz de 2 mais o ln do módulo de 3 mais 2 raiz de 2, fecha módulo. E aqui você teria o resultado desejado, ok? Bom, vamos continuar nossos slides, tá? Continuando os nossos slides, nós temos esse exemplo 3. Determine a área, agora a rotação em torno do eixo Y, do gráfico de x ao quadrado sobre 2, variando entre 0 e 1. Então, vejamos o procedimento que nós vamos adotar a partir de agora. Vamos para a resolução de mais essa questão. A primeira coisa que eu vou fazer, esse y é a mesma coisa do f de x, mas a gente viu que a gente precisa da derivada de y em função do dx, ou já que a rotação é em torno, e aí é importante esse detalhe, a rotação em torno do eixo y. Portanto, eu vou calcular aqui a derivada de y em função de x, ou seja, você tem o d dx de x ao quadrado sobre 2, cujo resultado ela é igual a quê? Se você for fazer a integral, seria x, ou seja, que era primitiva baseada em x ao quadrado sobre 2. Aí lembre-se, se eu calcular a integral, eu volto para cá. Então, estou derivando. Se eu vou derivar, o 2 desce multiplicando, fica 2x sobre 2, que dá igual a x. Portanto, a área que eu estou procurando, que é em função do y, ela é dada por quem? Por 2π, a integral, variando de 0 até 1, que são os valores de x. Você tem x vezes a raiz de quanto? 1 mais dy, vou colocar aqui a expressão, depois eu substituo, dx ao quadrado dx. Portanto, aqui é 2π, a integral de 0 até 1 de x, raiz de 1 mais essa derivada ao quadrado, como eu encontrei essa derivada parcial igual a x, então vai ficar x ao quadrado dx. Se eu fizer aqui u igual a 1 mais x ao quadrado, você pode fazer a derivada, du seria igual a 2x dx. Ou seja, se eu pego o x vezes esse... Vamos organizar aqui, para a gente pegar direto, né? Você tem π vezes a integral de 0 até 1, raiz de 1 mais x ao quadrado, e aí eu vou colocar aqui 2x dx. Esse valor é igual a du. Portanto, a área que eu estou procurando em função do y, ou em torno do y, é π vezes a integral de 0 até 1 da raiz
de u, que é 1 mais x ao quadrado, du. Lembrando que aqui é u elevado ao meio, então se você vai calcular essa integral, ficaria u elevado a 3 meio sobre 3 meio. Isso variando de 0 até 1 se fosse x. Então deixa eu substituir isso aqui logo. Qual seria esse valor se eu vou substituir aqui? Se o x for 0, aqui vai dar 1. Se aqui for 1, aqui vai dar 2. Então, a variação entre 1 e 2. E feita essa variação de 1 até 2, então o resultado seria π. Aqui é a raiz quadrada de u elevado a 3. Então, seria quanto? Substituindo logo, seria raiz quadrada de 2 elevado a 3. Aqui fica 2 terços, né? Deixa eu botar aqui. O 2 vai multiplicando, então ficaria 2 terços da raiz quadrada de 2 ao cubo. A mesma coisa, você tem 2 raiz quadrada de 1 ao cubo sobre 3. O denominador é o mesmo. Aqui vai dar 2 ao cubo, na realidade ficaria 2 raiz de 2, então dá 4 π, dá 4 raiz de 2 sobre 3, menos 2 terços. Portanto, esse volume, essa área, com rotação em torno do eixo x, seria dada por quem? Eu poderia colocar aqui 2π sobre 3 vezes 2 raiz de 2 menos 1. E aí eu teria essa área que eu estou procurando com a rotação em torno do eixo y, tá? Como a aula já ficou um pouco longa, eu vou parar por aqui, tá? Mas eu vou procurar estar colocando ainda outro material até o final de semana. Seria a complementação falando sobre comprimentos, tá bom? Então paro por aqui e a próxima aula a gente dá continuidade ao nosso conteúdo. Espero que vocês estejam respondendo as questões, respondam para que na aula presencial nós possamos estar tirando nossas dúvidas.